E é feito de tinta acrílica, né? É, orgânica. Tudo muito orgânico, muito natureza. E não pode tocar, tá? Don't touch, it's art. E aí, gente perdida? Tá começando mais um Não Pode Tocar. Eu sou o Rodrigo Hipólito e este é o 6º episódio da nossa 5ª temporada. Se você chegou aqui agora, o Não Pode Tocar é um podcast sobre teoria, história, crítica, prática de arte e temas afins. No nosso feed, você encontra, além dos episódios de temporada, com conversas, ensaios e experimentações, o Pataquadas, no qual a Alana de Oliveira repercute as principais notícias do mundinho da arte, com colunas abertas de Denis Almeida e Camila Salotto, e o Não Pode Chorar, que são os nossos episódios nos quais nós contamos algumas desventuras da vida e pensamos em modos criativos de lidar com elas. Nós lançamos episódios todo domingo e estamos presentes em todos os tocadores de podcast e nos aplicativos comumente usados para ouvir música, como o Deezer e o Spotify. Para quem não usa aplicativos para ouvir podcast, nós disponibilizamos todos os nossos episódios no YouTube e você pode ouvir a gente diretamente no site notamanuscrita.com. Lá, em notamanuscrita.com, você encontra a postagem original do episódio com a descrição completa, com links para todas as formas de nos ouvir, de tudo que nós comentamos no episódio e para os nossos perfis pessoais e oficiais. Quem comanda as redes do Não Pode Tocar é o Tiwi, o primeiro e único cão podcaster. Tanto no Twitter quanto no Instagram, você encontra o Tiwi como @nãopodetocar. Sempre com o D de pod no mudo. Vai lá ganhar uns lambejos do Titi. No finalzinho da descrição do episódio, você encontra uma chave Pix e o link para o nosso PicPay. Acesse picpay.me/nãopodetocar e considere apoiar este projeto com 1, 2, 5 reais mensais ou com qualquer valor esporádico. Se não der para apoiar financeiramente, só de seguir a gente nas redes e compartilhar este episódio, você já nos ajuda e muito. Chega de recados iniciais, vamos para o episódio de hoje, no qual Fabiana Pedroni e eu conversaremos sobre o ensaio de Wilhelm Flusser, Texto e Imagem como Dinâmica do Ocidente. Bora lá! Tentei, de todas as formas, explicar a um amigo como era um picho de que eu tenho saudades. Eu pulava por cima do picho toda vez que passava por aquela calçada. Tentei ensinar aos cachorros a não mijar nas palavras. Era um picho de chão, feito para tropeçar no tempo, formado por 2 linhas em escrita cinza, sobre um chão cinza coberto de pó de minério. Algumas palavras tornaram-se imagem. Do texto só me recordo mesmo da promessa final. Te espero no futuro. Sempre imaginei essa sendo uma promessa romântica, mas a minha descrição para este amigo suscitou apenas uma imagem. Não gosto que me faça esperar na fila do supermercado, dizendo que vai ali pegar só mais uma coisinha. Quem dirá esperar nesse tal futuro? É uma cilada. Como uma pessoa que anda pela rua e sente falta de uma imagem existente há 6 anos, como uma pessoa que esquece as palavras, mas lembra onde elas estão tecidas, em cadernos antigos, em páginas bem específicas dentro de uma grande estrutura imagética, pensar sobre as relações entre texto e imagem me deixam intensamente intrigada. Se você não escutou o episódio anterior, que foi um ensaio nas vozes do Rodrigo Hipólito e da Alana de Oliveira, eu recomendo fortemente que escute, pois tem uma conexão direta com o episódio de hoje. Esse ensaio traçava as relações entre texto e imagem na história da arte, partindo das tensões entre poesia e pintura. No episódio de hoje, vamos conversar sobre o ensaio de Wilhelm Flusser, escrito para os cadernos Rio Arte em 1986. Esse ensaio de Flusser aborda as mudanças de relações entre texto e imagem dentro da dinâmica da história da cultura do Ocidente. Ele adverte, de início, que já existem muitas explicações para a história do Ocidente.
e que seu ensaio é um farol dentro de tantos para fazer aparecer aspectos pouco considerados. Bom, esse é um ensaio que ele é muito lido nas graduações em arte. Afinal, esse embate entre imagem e texto é uma das coisas que a gente mais estuda, né? Em artes plásticas, artes visuais. Mas ele não é um texto tão tranquilo de ler, ele não é um texto tão agradável, até porque a filosofia do Wilhelm Flusser, ela tem as suas especificidades, como são todas as linhas de pensamento dos filósofos, né? Então eu já até te pergunto, Fabiana, assim, esse texto a gente não lê ele há bastante tempo. Já faz anos, e talvez, nem sei se você chegou a passar por ele na graduação, mas você conseguiu ficar acordada? Não. Não consegui. Eu não recordo realmente de ter lido esse texto na graduação, apesar da gente ter estudado junto, né? Na UFES, a minha formação foi um tanto diferente, algumas disciplinas, então acho que eu não tropecei nesse texto antes, né, da docência em si. E aí, pegando esse texto agora para reler, eu dormi. Eu admito que há algumas questões assim que eu acho muito difíceis de me ater dentro do texto. Até por isso, quando você sugeriu, vamos falar sobre este texto, eu falei, ih, lá vem. Mas acho que é um texto que, como ele é base, ele pode ser interessante para a gente trazer algumas questões sobre essa relação entre texto e imagem, e até mesmo pensar como que esses textos, que eles se tornam mais base para a graduação, eles atualmente talvez eles já não deem conta da forma como a gente pensa e articula pensamento. Talvez esse seja um dos meus incômodos que me fez dormir. Então, não se assustem, quem for depois de ouvir o episódio, que já não conhece o texto. Se você dormir, eu acho que é bem possível e não é culpa sua. A escrita do Flusser, ela é muito típica, assim, dele, né? Depois que você pega alguns dos textos do Flusser, você se acostuma. Talvez para um primeiro contato esse nem seja o melhor texto para começar a ler Flusser. Você tem outros materiais dele que também são básicos nas graduações de arte, graduação de design, arquitetura, comunicação, como é o Filosofia da Caixa Preta, por exemplo. É um texto que ele se propõe a começar a pensar uma filosofia da fotografia, e ele é muito utilizado. Você tem um livro, um compilado de textos, que também é muito lido no design. E depois que você passa por esses dois que são mais conhecidos, às vezes é mais tranquilo acessar um ensaio como o Texto, Imagem enquanto Dinâmica do Ocidente, em que está tudo muito mais sintetizado. Se você já conhece a proposta do Flusser, aquilo fica mais tranquilo. Do contrário, vai parecer às vezes muito rebuscado. Tem termos que só ele usa, termos que ele inventou, conceitos que ele propõe ali e que demandam um tempo maior para que você compreenda, um tempo de leitura maior para que você compreenda o que ele quer dizer. Eu vou dar uma resumida, bem resumida mesmo, assim, no que esse texto apresenta, e enquanto vocês ouvirem a gente conversar, a gente vai colocar alguns trechos desse ensaio, que é um ensaio super curtinho, tá? Então ele é meio chato de ler, ele é meio complicado, mas ele é curtinho. O Flusser, ele, de forma geral, ele tem uma proposta de história da cultura. Isso amarra muitas dos outros textos do Flusser, muitos dos seus ensaios. Aliás, ele é um ensaísta. Você vai encontrar uma escrita muito livre nos textos do Flusser, mas ela é rígida. Ele tem uma rigidez na escrita ali, e normalmente esses ensaios deles eles estão super organizadinhos. Você consegue separar cada trecho do ensaio, dá para compreender melhor o que ele quer dizer. E que proposta de história da cultura que é essa que o Flusser tem? O Flusser, ele propõe que a gente pense a história da cultura. E a gente está pensando não só no Ocidente agora, a história da cultura de modo geral, como uma história da passagem da quadridimensionalidade, que seria essa experiência sensória com tempo e espaço. A gente passaria da quadridimensionalidade para a tridimensionalidade, que é a manipulação dos objetos. Então, no momento em que a gente consegue ter uma experiência com o mundo e a gente passa a manipular os objetos, a gente está transformando essa experiência do tempo e espaço numa experiência dialogada com o gesto de manipular objetos. Então, a experiência, ela rebate no gesto que cria novas experiências. Aí você tem um momento de transformação para a cultura. Manipulação de objetos, a tridimensionalidade. Da manipulação de objetos, a gente passa a produzir magicamente, a produzir ideias, porque a gente passa para a bidimensionalidade, a gente abstrai das circunstâncias, a gente abstrai dessa experiência com o mundo quadridimensional e com a manipulação de objetos, a gente cria imagem, a gente começa a imaginar, e ao imaginar a gente está lidando com a bidimensionalidade. Da bidimensionalidade a gente ainda passa
para unidimensionalidade, que seria, sem dimensão praticamente, porque a gente tem o texto. O texto é conceituação. Então a gente sai da experiência direta, manipulação de objetos, depois imaginação para conceituação. E aí tem o texto. Da conceituação do texto, a gente ainda passaria para um outro momento que para ele seria um momento mais atual, que é a zero-dimensionalidade. A gente saiu lá da quadridimensionalidade, experiência com tempo e espaço, e a gente chega à zero-dimensionalidade, que é o quê? É o momento em que a gente produz imagem sintética. A gente é capaz de manipular a realidade, produzir objetos, e objetos que eles são complexos como os aparelhos. Esses aparelhos, eles permitem que a gente produza essa imagem sintética, que é uma imagem baseada em conceituação. Ao invés de você observar a realidade, você pega a conceituação, o texto, o código, por exemplo, e você o cálculo, o código, e você transforma isso em imagem, como faz uma câmera fotográfica ou um computador. Então isso seria um resuminho da história da cultura proposta pelo Flusser. A gente passa da quadridimensionalidade para tridimensionalidade, depois para bidimensionalidade, para unidimensionalidade e termina na zero-dimensionalidade, que seria esse momento em que a gente vive hoje, em que a gente está cercado por imagem sintética. A imagem sintética está na tela na frente do meu computador, mas ela também, de certo modo, está no áudio que você está ouvindo, que é um código escrito. Ele existe no momento em que ele é reproduzido, mas antes dele ser reproduzido, ele é um arquivo digital. E como arquivo digital, ele é um código sem matéria. Ele é um código sem dimensão, zero-dimensional. Esse é um resuminho, difícil de entender, mas na medida que a gente passar pelo ensaio do Flusser, acho que quando a gente chegar no final, a gente consegue retomar isso. Até mesmo porque... Por mais que essa parte, né, que Rodrigo, que você está comentando, ela não apareça explicitamente no texto, né, ela se torna ali um ponto de acesso, aos poucos ele vai destrinchando essas relações, né, da quadridimensionalidade, a tridimensionalidade, enfim, todas dentro desses eventos que vão norteando essa história ocidental a qual ele vai se dedicar a traçar dentro desse ensaio, né? E aí, quando a gente começa esse texto, ele já vai propondo ali, e talvez esse tenha sido o meu problema, digamos assim, com o texto, né, nessa releitura dele, de pensar essa estrutura que ela é um tanto mais fechada e panorâmica. Acho que já tinha um tempo que eu não me deparava com textos que são um pouco mais rígidos, até porque é um texto de 86, né? Não dá pra gente esquecer que não só é um texto do Flusser, né, que tem as suas características, mas é um texto que não é exatamente atual nesse sentido. Então ele tem uma hermeticidade ali, ele é um pouco mais fechado dentro de uma linha de pensamento. E quando a gente se depara com um texto, e especialmente quando eu me deparo com um texto que me faz dormir, cochilar, acontece fisicamente, eu dou uma pausa, paro, e aí eu volto para ele pensando em estrutura, né? O que há de estrutura dentro do texto que pode me fazer permanecer dentro dele. Por isso que também dentro nesse nosso início de conversa eu falei, né, dessas imagens que eu crio a partir do texto. Eu preciso entender a estrutura do texto para saber como que eu entro dentro dele. Todo esse ensaio do Flusser, ele vai se norteando a partir desses 4 eventos cruciais que ele coloca ali na história ocidental, para a partir dali fazer essas modificações de relações entre texto e imagem. Então, esses 4 eventos seriam ali as primeiras imagens, os primeiros textos, os primeiros impressos e as primeiras fotografias, que no final das contas abarca muito do que você estava falando, né, dessas modificações. Eu acho que a gente pode começar aqui talvez com o comecinho do texto, né, dele, uma citação do começo do texto, para nortear quais são as expectativas também do Flusser em relação a esse delineamento desses 4 eventos, né, o que ele quer no final das contas com esses 4 eventos. Ele começa assim no primeiro parágrafo. O tema deste ensaio é a contradição entre o gesto que produz imagens e o gesto que produz textos. Ora, um gesto não é apenas a articulação de uma interioridade, rebate sobre a interioridade e a transforma. Por exemplo, o gesto de imaginar, de fazer imagens, exprime imaginação, e quanto mais imagens são produzidas, tanto mais a imaginação se fortalece. Ou, o gesto de escrever textos exprime conceituação, e quanto mais se escreve, tanto mais se desenvolve a capacidade conceitual. E, inversamente, se a produção de imagens cai em desuso, a imaginação diminui, e se o ato de escrever se torna raro, a capacidade conceitual enfraquece.
Isto porque a tal interioridade não passa, muito provavelmente, de ponto de vista sobre gestos. Interioridade é o gesto visto de dentro. Sugiro que as observações um tanto banais que acabo de formular já exprimem a dinâmica da tragédia ocidental, se vista sob o ângulo texto-imagem, e que só me resta explicitar o proposto. Ou seja, ele vai aqui, dentro desse ensaio, trazer toda uma explicação que fala sobre essas relações entre texto e imagem, a partir dessa noção do gesto de fazer imagem, do gesto de produzir texto, e como que isso entra num embate até chegar um momento em que a gente passa, né, por esse processo que a gente vai falar mais à frente, de dominação da imaginação, dominação depois do texto, mas de todo o efeito que as primeiras fotografias e das imagens técnicas, de uma forma em geral, vão surgindo para essa nova formulação. E aí, todo esse futuro imprevisível que a gente vivencia agora. Sim, vamos dar, então, esse primeiro passo, né, que o Flusser, ele propõe para a gente entender essa história. Bom, como a Fabiana falou, a gente está diante de uma guerra, de certo modo, que é a guerra entre texto e imagem. E ela não nos abandona, ela está com a gente até hoje. Essa guerra entre texto e imagem, ela não surge do nada. A primeira parte do texto do Flusser, ele vai explicar para a gente esses diversos momentos ali do surgimento de imagem, texto, impresso, fotografia e imagem técnica, e relacionar isso com termos que pra gente eles talvez já sejam mais tranquilos, que é pré-história, história e pós-história. Então você tem um momento do surgimento da consciência pré-histórica, um momento do surgimento da consciência histórica, um momento da morte dessa história e o surgimento da pós-história, né? A gente vai passar por esses trechos. O que gera a consciência pré-histórica? É a relação com as imagens. Para o Flusser, a pré-história é o que antecede o texto. Anteceder o texto, tudo que antecede o texto é pré-histórico. Mas a pré-história não existiria desde sempre. A consciência pré-histórica, ela surge a partir do momento em que você domina as imagens. Mais do que isso, que você constrói um universo de imagens. E eu acho isso muito interessante, a gente pensar que nem sempre a gente teve um universo de imagens. Não basta você criar uma imagem para que você tenha um universo de imagens. Existe um universo de imagens quando as imagens elas passam a ter o seu próprio âmbito. As imagens elas passam a se relacionar com a gente com um contexto criado só para elas. Isso é o universo das imagens. Então você pode imaginar, por exemplo, que milhares de anos atrás o ser humano representaria um animal que ele observou nas paredes de uma caverna. Isso é uma representação daquele animal. Na medida em que você produz mais e mais imagens, você representa mais e mais aquilo que você observa, você transpõe essa experiência com uma circunstância real, palpável, quadridimensional, você transpõe essa experiência para uma experiência com as imagens, com o seu gesto de construir imagens. A partir daí você começa a ter a experiência com a imagem de um lado e a experiência com o mundo do outro. Isso pode parecer simples e bobo, que uma imagem, a feitura de uma imagem dá contexto para as imagens, ela modifica completamente a nossa consciência. Mas isso é tão forte que a gente passou a usar palavras como magia, mágica, imaginação, para poder demonstrar como que a nossa consciência ela se modifica a partir do momento em que a gente consegue representar. Representar é tornar presente de novo. Então, de certo modo, quando você representa com a imagem, você faz com que aquela circunstância espaço-temporal real, ela permaneça presente, ela continua representada, ela se apresenta novamente. Se você retrata uma pessoa em uma imagem, de alguma maneira aquela pessoa passa a estar presente com você, mesmo quando ela, de verdade, o original dela, está ausente. Quer ver um exemplo curioso disso? Imperadores romanos. Por que muita gente fala que que os imperadores romanos eles queriam ser adorados como deuses? Às vezes você diz isso como uma simplificação, porque é algo bem complexo. Os imperadores romanos eles começam a estar presentes em todos os lugares, através das suas imagens. Quando você começa a colocar bustos dos imperadores romanos em todas as cidades, em várias residências, quando o rosto dos imperadores romanos estão presentes nas moedas, isso significa que imperadores romanos estão representes. Eles se tornam quase onipresentes. Em todo lugar que você vai, tem um maldito imperador romano, representado pelo seu busto, representado pela figura nas moedas. E qual outra coisa a gente conhecia até então que era onipresente? Deus. Quando você representa algo, aquilo é onipresente. E você pode pensar isso com relação a pessoas famosas. Elas se tornam onipresentes quando a imagem delas é reproduzida em todos os lugares. A imagem traz esse poder. O
poder da represença. É um poder da magia, isso é mágico. Você fazer com que uma coisa esteja presente mesmo quando ela está ausente. E se a gente exercita a imaginação, a gente pode passar a, de certo modo, viver no universo das imagens. Esse ultravalor para a imagem, esse domínio da imagem, do universo das imagens sobre nós, a gente chama de idolatria. E na história da Europa, a aceitação e a luta contra a idolatria, a iconoclastia, ela rege muito do que aconteceu. O Flusser está certo, em alguma medida, em dizer isso. O peso das imagens é tamanho quando elas têm um universo próprio, que elas passam a reger a maneira como a gente vive como sociedade, ao ponto de você ter disputas longevas de séculos sobre representar ou não representar aquilo que é de maior valor para uma sociedade, como divindades, por exemplo. De certa forma, quando Flusser, né, fala sobre esse exercício da imaginação tornar-se ali uma idolatria, como eu disse antes, né, a gente tem que ter uma certa atenção quando lida com ensaios, acredito, porque a gente tem vários conteúdos sendo tratados num espaço de tempo muito curto, né, de texto. Ele é um ensaio curto, e isso dá a entender de outras formas, talvez, o que ele esteja dizendo, né? Essa idolatria, muitas vezes, ela pode entrar ali dentro do texto e distorcer um pouco as noções se não for pensada dentro desse encadeamento de ideias, né, que o Flusser traz. Quando a gente pensa essas relações de idolatria, iconoclastia, e como que esse universo das imagens vai ser apreendido dentro dessa consciência pré-histórica, muitas vezes a gente só vai perceber isso dentro desse desenvolvimento do pensamento do Flusser, quando se coloca ali ao lado de um outro movimento que já é de passar dessa bidimensionalidade das imagens para uma unidimensionalidade dos textos, né? Quer dizer, a gente tem ali um processo em que a gente sai desse universo das imagens para entrar no universo dos textos, né? É como se a gente estivesse pensando essas experiências com o mundo, essas formas de consciência, como o Rodrigo disse, a partir de relações distintas, né? Se a gente tem ali todo um tempo que vai ser coordenado depois desse processo de escrita, nessa outra consciência que vai se desenvolvendo, que não é a consciência pré-histórica, mas aí se torna a consciência histórica, é porque a gente está falando de uma transformação dessas ideias em conceitos. E aí, quando a gente coloca esses dois pontos separados temporalmente, como essas primeiras imagens que vão ali articular a imaginação, e ali depois os primeiros textos alfabéticos que vão falar sobre essa articulação da conceituação, dá a impressão de que todo mundo ele é dividido dessa forma. Mas a gente está falando em estruturas, a gente está falando em consciências nesse sentido. É uma forma da gente compreender muito do que acontece no presente. Lógico, né? O nosso interesse, ele acaba sempre se valendo do presente, né? A gente recorre ao passado para pensar essas nossas relações. O Flusser está pensando todas essas relações dessas consciências para pensar a consciência de uma imagem técnica. Mas tem uma parte do texto, logo em seguida, depois que ele fala sobre essa questão da textolatria, quando essa conceituação ela vai ser pensada de uma forma tão exacerbada que ela está ali se sobrepondo, digamos assim, à imagem. E o que acontece com a imagem? Né? Porque não é uma substituição necessariamente de um pelo outro. A gente está vendo diferentes formas de se pensar uma relação com o mundo. E aí ele diz assim no texto: não é verdade, no entanto, que com a invenção da escrita alfanumérica, a consciência imaginística mágica tenha sido vencida ou reprimida pela nova consciência histórica linear progressiva. Não é verdade que a história ocidental seja, ela própria, processo linear que desenvolve imagens em textos, transcodifica ideias em conceitos. Embora os primeiros letrados, por exemplo, os profetas judeus e os pré-socráticos, se tenham violentamente engajado contra imagens, considerando-as alienantes, pecados, erros, as imagens resistiam a tais ataques, absorviam elas os textos que contra elas avançavam e recodificavam elas os conceitos e ideias. Na medida em que os textos iam explicando as imagens, por sua vez, iam ilustrando os textos.
A história do Ocidente passou a ser dialética entre texto e imagem, graças à qual ambas as consciências se iam fortalecendo mutuamente. A imaginação se tornava sempre mais conceitual e a conceituação sempre mais imaginativa. Basta, para constatarmos isto, lermos pergaminhos medievais iluminados. O cristianismo, esta síntese do Ocidente, pode ser visto enquanto síntese entre texto e imagem, enquanto historização de imagens pagãs e magicização de conceitos históricos judeus. A sociedade ocidental se dividiu em duas camadas, a dos letrados, que viviam historicamente, e a dos analfabetos, que continuavam vivendo pré-historicamente. A camada iletrada fornecia à letrada as imagens a serem explicadas, e a letrada impunha sobre a iletrada os textos sagrados. O que acaba de ser dito é descrição da história ocidental até a invenção da imprensa. Essa parte do texto do Flusser, eu acho que ela acaba me chamando muito a atenção também por eu ter trabalhado tanto tempo, né, com imagens medievais, e a forma como ele vai colocando frente a frente essas formas de consciência no mesmo momento histórico. Quando ele fala sobre essa historicização das imagens pagãs, está falando ali do quê? Que a gente tem um processo em que as imagens pagãs dentro do medievo, elas vão se tornar a base imagética para as imagens cristãs, a partir de uma historização, né? Você tem ali uma conceituação textual, enfim, que vai ali legitimar essas imagens e trazê-las, contextualizá-las para dentro de um entendimento cristão da imagem, ao mesmo tempo que os conceitos históricos judeus, eles vão ganhar imagens. Eles vão ser ali magicizados. E aí todas essas relações que se desenvolvem, né, que ele traz dentro desse exemplo do período medieval em relação aos manuscritos medievais iluminados, quer dizer, né, com imagens, elas trazem uma complexidade que aí vem os problemas que muitas vezes a gente percebe em textos que são muito, muito rápidos e curtos, de tentar ali encontrar dentro dessas relações uma sequência lógica que faça sentido dentro do ensaio, mas que quando a gente tenta abarcar todas as produções daquele momento, a gente começa, como assim? A gente está falando de que temos pessoas que são no mesmo espaço de tempo, né? Historicamente, elas vivem historicamente porque elas são letradas, elas conseguem ler, elas estão ali dentro dessa consciência histórica, e a gente tem pessoas que elas não são letradas, que elas são iletradas, né? Elas têm uma consciência pré-histórica por elas não saberem ali, não conseguirem acessar o texto. Então é outra relação com o mundo, outra relação ali muito mediada ainda em relação às imagens. Só que aí vem os poréns, né? Quando a gente pensa essas relações para fora do texto, a gente encontra um pensamento às vezes muito estereotipado de pensar essa coisa da Bíblia dos iletrados que a gente fala, né, dentro de história da arte medieval. A gente está falando de uma produção de imagens que elas são ali com um sentido pedagógico, né, que elas estão ali colocadas a serviço para ensinar, né, para trazer o texto para aquelas pessoas. E muitas vezes não é necessariamente isso, né, essa expressão mesmo, ela vem de uma carta do Papa Gregório Magno, que ela foi escrita em um contexto muito preciso desses processos de iconoclastia, como o Rodrigo disse, em que havia um questionamento do uso da imagem pela igreja. E ela acaba não dando conta, essa própria carta, né, do pensamento todo desse autor, e acaba também não abarcando toda a complexidade das imagens. Então, toda vez que eu me deparo com situações como essa, em que a gente coloca letrados e iletrados juntos para o entendimento da imagem, acaba sendo um certo risco. Mas dá para compreender, claro, que não é exatamente isso aqui é só aquele adendo, né, de vamos pensar com calma. Não é exatamente esse o ponto que o Flusser acaba trazendo, mas é de justamente fazer a gente perceber que dentro de uma mesma sociedade, texto e imagem funcionam com intensidades diferentes. E não necessariamente com funções diferentes, né, de a gente ter uma imagem que ela é feita para iletrados. Mas ela está feita dentro de um manuscrito em que iletrados jamais vão encostar nela, né? São imagens caras, um manuscrito que ele é iluminado, ele é muito caro, ele é um objeto luxuoso, ele não é muitas vezes nem mostrado para uma população iletrada. Então todas essas questões, elas enriquecem esse processo que o Flusser traz, né, desses embates entre texto e imagem antes dos processos de imprensa. Isso faz sentido, se a gente pensar que, por Flusser, a escrita, a conceituação, ela em um dado momento ganha essa guerra, ela ganha esse embate com as imagens. E não quer dizer que ele vai pensar que,
As pessoas que não leem, não escrevem, elas estão completamente excluídas das transformações históricas. Não, talvez seja o contrário. O que ele diz, com poucas palavras, é que, em dado momento, para a Europa, a gente está falando de Ocidente, a gente está falando da Europa, para a Europa, os textos eles começam a ser dominantes, eles começam a reger as relações sociais. Ou seja, os textos, eles formam essa textolatria. Você pensa primeiro a conceituação e obriga a realidade a se submeter à conceituação. Então você pensa, por exemplo, estruturas de governo baseadas numa concepção histórica, e as pessoas vão se submeter à letra da lei. A lei, ela rege o modo como as pessoas vão viver, e elas têm que aceitar isso. Esse é um modo de domínio do texto. Começa a se tornar, entre aspas, obrigatório que você frequente a escola. E obrigatório quer dizer o quê? Que para você se sobressair na sociedade, você precisa ser letrado. Você precisa frequentar a escola. A escola, ela começa a cumprir esse papel. Ainda que hoje em dia a gente continue a não ter uma alfabetização eficiente, se a gente fizer esse retorno histórico, a gente percebe que isso foi cada vez mais restrito, começa a se entender como o cidadão aquela pessoa que é letrada. E a escola, ela é uma presença muito forte, cada vez mais forte. Isso é um indicativo para o Flusser de que o texto venceu. A gente passa não só a conceituar mais do que imaginar, mas a gente passa a submeter tudo à conceituação. Pensa formas de governo, a gente pensa a religião através do texto, a gente pensa a profissionalização através do texto, a gente pensa as relações de produção de conhecimento através do texto. Para ele, a ciência é uma das grandes transformadoras disso, porque a ciência ela deixaria de se basear na observação e explicação da natureza, e ela passa a imputar conceitos à natureza. Opa, eu conceituei isso aqui e agora a realidade passa a ser explicada através dessa conceituação. E isso, quando a gente fala para o pessoal de ciências exatas, das matemáticas, normalmente é um show de horrores, porque a pessoa tem uma dificuldade enorme de entender que a matemática ela não existe sem a cultura, ela não existe sem o ser humano. A matemática é um artifício, assim como todas as ciências. É isso que o Flusser está te dizendo. A conceituação é um artifício, é uma tecnologia que nós desenvolvemos para nos relacionar com a realidade e que a partir de um certo momento ela é dominante sobre a realidade. E isso, para o Flusser, é o momento em que as imagens elas perdem essa guerra. Outra das consequências das imagens perderem essa guerra, que é o que significa o nascimento dessa consciência ocidental moderna, seria a restrição do acesso às imagens. As imagens que até então na arte elas faziam parte do cotidiano das pessoas, em praça pública, nas esculturas, nas pinturas em igrejas, na vida social, a arte ela passa a ser restrita, ela é cada vez mais elitizada. A arte ela vai estar presente em palácios, ela vai estar presente em museus, ela vai estar presente em galerias de arte. E as imagens até então produzidas para o espaço público, entre muitas aspas, elas não seriam atualizadas. Isso é algo que a gente comenta muito quando a gente fala do século XVIII, principalmente, abertura dos salões. Durante muito tempo, as produções mais recentes de arte elas ficam relegadas a certa elite, e quando elas são apresentadas para o público, elas precisam de uma tradução, surgimento da crítica, por exemplo, porque as pessoas elas vão precisar desse discurso, desse texto para poder compreender o que elas estão observando, poder compreender as imagens. Isso chega aos dias de hoje. Perceba que muita gente tem dificuldade de compreender as produções mais atuais de arte contemporânea, por exemplo. Elas vão precisar de um auxílio de conceituação, um texto, uma fala, um discurso, porque em algum momento essa guerra foi perdida e o texto passou a ser dominante na nossa sociedade. Mas ele não é dominante para sempre, né? Porque o texto, ele também vai perder uma guerra. No século XIX a gente tem o surgimento da fotografia. Então aquele texto impresso, que ele passou a ser dominante, a impressão da letra passa a ser dominante, o discurso dominante, agora ele tem um inimigo à altura. Porque a fotografia, ela é capaz de pegar essa conceituação, ela é capaz de pegar esse domínio da ciência, que produz aparelhos, que produz máquinas, e gerar imagens a partir delas. E essas imagens agora, elas estabelecem um novo domínio. É um novo domínio mágico. Diferente daquela imagem tradicional, a fotografia traz uma nova mágica. Que, bom, convenhamos, até hoje, se você perguntar para a maioria das pessoas
como que funciona tecnicamente uma máquina fotográfica analógica ou digital, a grande maioria das pessoas não vai saber explicar. Elas sabem que aquilo existe, que a imagem funciona. Então o surgimento da fotografia cria um novo tipo de imagem. Não é como aquela imagem tradicional, é uma imagem técnica. É uma imagem que ela não abstrai só da observação da natureza, ela abstrai da conceituação. É uma imagem produzida a partir dos conceitos incutidos nos aparelhos. Um exemplo, o seu celular. Você não precisa saber como que o seu celular funciona para você ir com toda a confiança, apertar o botãozinho de ligar e acreditar que a tela vai aparecer uma imagem. Ou quando você clica em um link e você acredita que vai abrir uma nova janela. Isso é uma crença, porque você não sabe tecnicamente como que isso funciona, a não ser que você estude essa tecnologia. Sem estudar essa tecnologia, para você isso funciona como mágica. Não sei como funciona, mas eu tenho fé que quando eu apertar o botão do meu celular, vai aparecer uma imagem na tela. Quando eu clicar naquele botão, vai aparecer uma imagem, mesmo que eu não faça a menor ideia de como que isso funciona. Isso é mágica. E nesse sentido o Flusser estava certíssimo. E certo ainda em dizer que as consequências disso, ele escrevendo na década de 80, elas eram inimagináveis. Ele não fazia ideia do que poderia acontecer e ninguém faria ideia. Os fatos eram, a partir do surgimento das imagens técnicas, a gente consegue criar imagens a partir de conceitos, como códigos. Você tem um código alfanumérico e esse texto, esse código, ele consegue ser lido por aparelhos para que imagens sejam geradas. Não é uma pintura, não é um desenho, é uma imagem técnica, é uma imagem sintetizada. A imagem tradicional, ela abstraía das circunstâncias do mundo, do espaço-tempo, abstraía as circunstâncias e representava imagens. As imagens técnicas, elas abstraem do conceito, do texto, do código, e elas fazem aparecer imagem. Isso seria, por Flusser, a consciência pós-histórica, porque, nesse ponto, o texto, como fonte da consciência histórica, teria perdido essa nova batalha, e a partir do surgimento das imagens sintéticas, quando elas passam a ser dominantes, o que a gente tem não é mais um mundo organizado pela linearidade e progressividade da conceituação do texto. A gente tem um mundo organizado, pensado e experienciado pela magia das imagens sintéticas. Seria a pós-história do Flusser. Rodrigo, imagina se Flusser tivesse conhecido as inteligências artificiais que usam palavras-chave para fazer imagens. Estava lembrando aqui, é o Wombo, né? Wombo. E eu acho que foi essa semana que eu vi no Twitter o pessoal comentando que fez a capa de um livro, algo assim. E aí todo mundo, nossa, que interessante, que palavras você usou, qual o estilo, a técnica. E aí a partir da descrição textual você tem ali uma imagem que é formada, e o quanto que isso é extremamente interessante quando a gente pensa esse exemplo a partir disso que você estava falando, né? Dessas novas relações, né? Bom, e Flusser vai dizer assim: trata-se de reversão dos vetores de significado. Os textos históricos, tanto quanto as imagens pré-históricas, são espelhos que captam os signos provindos do mundo para interpretá-los. O mundo é o seu significado. As imagens técnicas são projetores que lançam signos sobre o mundo, a fim de dar-lhe sentido. As imagens técnicas são o significado do mundo. Exemplo: as imagens eletromagnéticas captam fenômenos sem sentido, os elétrons, e os codificam para que signifiquem algo. Aviões a serem construídos, cubos de 4 dimensões, imagens de objetos impossíveis. Tais novas imagens significam conceitos cujo propósito é conferir significado ao mundo. Nova antropologia começa a cristalizar-se. O homem enquanto doador de sentido a si próprio e ao mundo. Tal antropologia nova se manifesta pela nova posição do pensamento conceitual na dialética texto-imagem. O propósito do pensamento conceitual no contexto da consciência histórica era o de criticar imagens, ao transcodificar ideias em conceitos. Seu propósito era o de desmagicizar, desmitizar, explicar, tornar tudo claro e distinto. O propósito do pensamento conceitual no contexto da consciência nova é outro. É o de servir a nova imaginação na sua tarefa de dar significado ao mundo. Exemplo: o gesto das pontas de dedos que manipulam teclas de computador sintetizador de imagens. Tais pontas de dedo manipulam conceitos claros e distintos, a fim de que esses sejam transcodificados em imagens. O pensamento conceitual, o qual na sua origem era iconoclástico, passa a ser atualmente preparador para o pensamento imaginativo novo. Serve não mais para explicar o mundo, mas para dar-lhe sentido.
Pois é, antes da gente encerrar, até cabe esse adendo, assim. Então, o Flusser está falando que as imagens sintéticas, elas agora são o que dão sentido ao nosso mundo. Elas não só habitam o nosso mundo, mas elas são esse mundo. A gente tem um novo universo das imagens. A gente tinha o universo das imagens tradicionais e agora a gente tem o universo das imagens técnicas. E convenhamos, as imagens técnicas, sim, elas dão significado ao nosso mundo. Elas estão presentes em todas as nossas formas de comunicações, as nossas formas de expressões. A gente depende dessas imagens para que o mundo faça sentido para a gente hoje. Esse é um ponto. Outro, ele está falando de pós-história. É sempre bom lembrar, isso não quer dizer que a história acabou. Quando ele fala de pós-história, é um momento que vem depois do domínio histórico. Mas não significa que o domínio histórico morreu. Uma coisa vir depois da outra não significa que essa que veio antes, ela desapareceu. Não, a história continua a acontecer, mas a gente tem um novo momento. Um momento em que a gente consegue, um momento em que a gente vivencia após a compreensão da consciência histórica. Então, coisas continuam a acontecer. A gente continua a precisar entender a realidade, a gente continua a escrever narrativas que estruturem essa realidade de um modo como ela faça sentido. E hoje essas narrativas, elas são escritas não apenas com texto, mas com imagens sintéticas. Isso, para o Flusser, é a pós-história. E aí eu encerro com o modo como a gente começou. Você tem o quê? Toda essa linha que esse ensaio ele propõe. Ele parte lá da experiência com o espaço-tempo para a manipulação de objetos e depois para a bidimensionalidade, que cria a consciência histórica com a imagem, com o universo das imagens tradicionais, passa para a unidimensionalidade do texto, da conceituação, que cria consciência histórica, que se torna dominante com o texto impresso e termina na zero-dimensionalidade com a imagem técnica e a imagem sintética, que agora são capazes de dar sentido ao nosso mundo, dar sentido à nossa experiência com a realidade. Deixa eu só comentar uma coisa, eu não sei depois se você quer aproveitar isso ou não, dessa relação de como que a gente usa, né, pensa esses novos modos de se pensar, enfim, as imagens a partir das imagens técnicas. Eu lembrei como que essa mudança, ela faz com que a gente perceba o passado também de uma forma muito diferente, né? Muitos dos estudos que vão retornar os primeiros textos impressos, por exemplo, eles só vão perceber a materialidade da letra, né, se ater ali, então isso daqui também é imagem, isso aqui também tem densidade, textura, depois da fotografia. Quando a gente consegue dar um zoom tão grande na letra, naquela tipografia, que a gente percebe o quanto que aquilo é carnal, o quanto que aquilo é matérico, né? Principalmente quando a gente fala de uma datilográfica, por exemplo, ou dos tipos, né, de uma imprensa ali, daquelas primeiras imprensas. E isso só vai acontecer depois das imagens técnicas. Então, muitas vezes a gente pensa essa mudança de consciência num tempo linear, né, como se, igual o Rodrigo falou, não é substituição uma coisa pela outra, mas é a forma como a gente vivencia o mundo e vivencia também o passado. Continua construindo esses sentidos do mundo. Perfeito, porque isso tá no ensaio do Flusser, inclusive. O que o Flusser diz, se você se aproximar muito de uma imagem tradicional, você vai encontrar as pequenas partículas que formam aquela tinta, aquele suporte. Agora, se você se aproximar demais de uma imagem técnica, o que você vai encontrar? Você, materialmente, pode encontrar talvez a mesma coisa numa fotografia impressa. Numa tela de computador, você vai encontrar o pixel. Só que esse não é a grande aproximação da imagem sintética. Para se aproximar do que forma a imagem sintética, você precisa pular para o texto, pular para a conceituação, porque você precisa observar o código escrito. Ele é a fronteira final da imagem sintética. Então, a fronteira final da imagem tradicional é a partícula que forma a imagem no seu suporte físico. A fronteira final da imagem sintética é o próprio código. Agora sim, acabou, tá acabado. Tá aí, encerrando mais um Não Pode Tocar. Gostou? Não gostou? Fala com a gente. Você pode entrar em contato com a gente através do e-mail, que é nãopodetocar@gmail.com, ou das nossas redes sociais, que são todas @nãopodetocar, sempre com o D de pod no mudo. E quem comanda as nossas redes é o Tiwi, o primeiro e único cão podcaster. Segue a gente no Twitter e no Instagram e vai lá ganhar uns lambejos do Titi. E aproveita que você tá aí e acessa notamanuscrita.com. Lá você encontra a postagem completa
deste episódio, com os links para os nossos perfis pessoais e oficiais e para as referências que nós comentamos neste episódio. No finalzinho da postagem tem uma chave Pix e o link para o nosso PicPay. Acesse picpay.me/nãopodetocar e considere apoiar financeiramente este projeto com R$1, R$2, R$5 mensais ou com qualquer valor esporádico. Se não der para apoiar financeiramente, só de seguir a gente nas redes e compartilhar este episódio, você já nos ajuda e muito. Ainda em notamanuscrita.com você encontra textos de processo, crônicas, contos, resenhas de livros, artigos acadêmicos, fotografias, ilustrações e outras das nossas produções. Por hoje é isso. Se nada der muito, mas muito, muito errado, semana que vem a gente tá de volta. Bora dar um tchau. Tchau, tchau, tchau. Valeu, falou!